12 de agosto de 2020, às 15 horas e 15 minutos, damos início à gravação da entrevista de número 1, através da plataforma digital Zoom, cujo depoimento integrará o acervo de história oral do Instituto Municipal Nise da Silveira, conforme autorizações previamente assinadas pelo entrevistado. A entrevista será conduzida por Gisela Janerini, com o apoio de Daniele Ribeiro, Ariadne Mendes, Pamela Pérez e Thaís Tawane, com Paulo Almarante, que trabalhou como médico psiquiatra no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II. Paulo, que a gente gostaria que você começasse falando da sua trajetória de vida e formação profissional. Bem, eu sou capixaba e estudei medicina em Vitória, comecei a estudar em Vitória e acabei aqui no Rio de Janeiro. Vim fazer o último ano, o internato aqui no Rio e a residência, e acabei ficando. Lá em Vitória, eu comecei a trabalhar no hospital psiquiátrico como estagiário. Eu, na verdade, estava me conduzindo para fazer neurocirurgia, comecei a trabalhar como auxiliar acadêmico de um neurocirurgião em Vitória e fui conhecer o Hospital Colônia Adalto Botelho, que é um hospital, uma colônia pública do Estado, né, como a maior parte dessas colônias ficaram ligadas aos governos estaduais, quando eu conheci a psiquiatria. E então fiquei muito decepcionado, fiquei muito assustado com a experiência do hospital, o abandono, o excesso de pessoas, o descaso, a situação de violência de uma maneira geral, né? Então isso sempre eu escrevi, ficou marcado isso para mim, escrevi muito sobre essa experiência e meio que tomei aquilo como um desafio, né, de fazer psiquiatria e de conhecer outra possibilidade. Foi aí que eu vim para o Rio, com alguns outros colegas, inclusive o Benilton Bezerra, que era da minha faculdade de Vitória, nós estudávamos juntos, e de conhecer uma outra psiquiatria, né? Eu imaginava que a situação de precariedade, de descaso, de abandono, né, que tinha o hospital era em decorrência de ser um estado pobre, na época muito pobre, hoje é um estado melhor, né, no PIB, aí, mas eu cheguei aqui e mais ou menos encontrei a mesma situação. Logo que eu vim, em 1976, eu e o Benilton, falei que o Benilton foi trabalhar comigo aí no Engenho de Dentro, no Centro Psiquiátrico Pedro II. Nós dois fomos trabalhar na emergência do Hospital Gustavo Riedel, era o HGR, né? E mais ou menos me deparei com a mesma situação, assim, e comecei a descobrir que os hospitais psiquiátricos eram, em geral, instituições muito parecidas, com essa situação muito próxima, de poucos recursos, excesso de pacientes, né? Várias questões relacionadas a desrespeito dos direitos humanos, falta de tratamento, falta de medicamento, falta de escuta, e fiquei muito, muito tocado com isso. Então, vim para cá. No mesmo ano que eu fui trabalhar no Engenho de Dentro, como bolsista, teve um concurso para a Campanha Nacional de Saúde Mental para bolsista, acadêmico bolsista. Eu e o Benilton fomos, e outras pessoas, né? E foi o meu primeiro experiência aqui no Rio de Janeiro. Mas, a partir daí, eu conheci também o Hospital Pinel, chamava assim antes, a Colônia Juliano Moreira, e o Hospital Judiciário, Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, esse era o nome. Esses 4 hospitais, Centro Psiquiátrico Pedro II, Colônia Juliano Moreira, Hospital Pinel e Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, eram hospitais públicos federais ligados à Divisão Nacional de Saúde Mental, a DINSAM, que é quem administrava a Campanha Nacional de Saúde Mental,
que nós entramos. Então, foi aí que eu fui, já nesse primeiro ano de Rio de Janeiro, 76, eu fui trabalhar no Engenho de Dentro. Como é que começou a sua história, né, com hoje Nísio da Silveira, antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, e você está dizendo, então, que assim que você chegou, você foi direto para lá, né, começar um trabalho. Exato. Eu fiz esse concurso da Campanha Nacional de Saúde Mental, né, que dava uma bolsa. Tinha 2 tipos de seleção, um para acadêmico bolsista e outro para médico ou profissional formado, mas principalmente para médico. O hospital, a gente tinha uma informação que desde 1956 não realizava concurso público para os quadros. Então, não se admitia. Então, a maior parte dos profissionais que atuavam nesses 4 hospitais do Ministério da Saúde, da DINSAM, eram profissionais já, no mínimo, com 20 anos de instituição, né? Porque desde 56 que não tinha concurso. Então, só se ingressava por meio da Campanha Nacional de Saúde Mental, que era uma contratação muito precária e também muito poucas vagas. Mas abriu um edital, né? Logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, em janeiro de 76, abriu esse edital e março, mais ou menos, nós começamos a trabalhar. Eu não cheguei a ficar 1 ano. Nós fomos demitidos depois. Também porque começamos a reivindicar a formação, porque era considerado um estágio de bolsista, um acadêmico, internato. Então, a carência de profissionais era tão grande que nós ficávamos sozinhos no plantão. Então, o plantão meu com o Benilton, né, era nós 2 sozinhos. Então, não tínhamos um médico. Assim, que quando tínhamos problemas, e tínhamos todos os dias, praticamente, somente à noite, chegavam pacientes agitados, pacientes levados pela polícia, em situações muito suspeitas, muitas das vezes com marcas de ter sido violentado, de ter sido torturado, agredido. E tínhamos questões, óbito, e nós não tínhamos a quem recorrer. Nós não podíamos assinar um atestado de óbito, não podíamos definir o encaminhamento ao paciente que tivesse necessidade de ir para uma unidade clínica. Nós não tínhamos. Aí, dentro do próprio hospital, tinha o bloco médico cirúrgico, né? Nós chamávamos BMC, logo na entrada, que havia sido um hospital escola da Universidade Gama Filho, da Faculdade de Medicina, mas que já estava em decadência, abandono, era muito precário, não tinha quase recurso, e muitas das situações requeriam uma transferência para um hospital clínico, hospital cirúrgico, hospital de cardiologia e tal, e nós não tínhamos. Então, nós começamos a reivindicar com os bolsistas, a fazer um primeiro movimento, e eles suspenderam a bolsa. Suspenderam a bolsa de várias pessoas. Essa suspensão foi a partir dessas reivindicações, Paulo? Foi a partir das reivindicações. Nós começamos a fazer pressão, a pedir supervisão, a solicitar um programa clínico de orientação, de supervisão, mas não tinha quadros. Os médicos não eram professores, né? Ou se eram por outro vínculo, e não se dedicava a isso, e era um hospital com uma situação bem característica dos hospitais crônicos. Os profissionais iam lá de manhã, ficavam alguns minutos, 1 hora, 2 horas, e iam embora. Então, a gente dizia que existiam vários hospitais. O de manhã, quando chegavam os médicos, os diretores, a direção. Existia o da tarde, que já não tinham médicos. O da noite, que não tinham nem médicos, nem enfermeiros, muitas das vezes enfermeiros formados, né, mas assim, auxiliares, seguranças. E o de final de semana, que não tinha ninguém, praticamente só os plantonistas, né? E esses plantonistas, como eu falei, na maior parte não eram médicos. A maior parte dos bolsistas
eram de medicina e tinha um ou outro bolsista de enfermagem, fundamentalmente, né? E praticamente não existia nem psicólogo, nem terapeuta ocupacional, né? E uma ou outra assistente social. É uma situação bem, bem precária. Você tem alguma lembrança, Paulo, de quantos pacientes tinha no CPP2 nessa ocasião, por volta dessa época? Então, ninguém nunca teve uma informação muito correta, mas se falava, né? Isso é muito interessante. A colônia Juliano Moreira também não se sabia quantos pacientes tinham, não tinha um setor de arquivo e tal. Uma das primeiras coisas que a gente fez quando começou a reorganizar o hospital era isso. Saber quem estava internado, há quanto tempo, fizemos o censo, né? Eliade me lembra disso, fizemos um censo hospitalar importante para saber quem estava, quanto tempo, de onde que era, se tinha família, não tinha família. Na época não tinha nada, mas eram mais de 2.000 pessoas. O Gustavo Riedel tinha em torno de 600 pessoas, o IPAB, Instituto de Psiquiatria Adalto Botelho, que era o que mais tinha informação, porque ele era conveniado com a Previdência Social. É uma coisa muito curiosa. O hospital era um hospital, como os hospitais da DINSAM, Divisão Nacional de Saúde Mental, fundamentalmente de indigentes. Eram pessoas que não tinham vínculo previdenciário, né? Se considerava indigente aquele que não tinha um seguro privado. Ninguém tinha quase, na época, praticamente não existia, os amigos e outras coisas mais. A Golden Cross tinha uma coisinha ou outra, mas era para uma classe média alta, assim. E o seguro previdenciário público, que é a Previdência Social. Então, quem tinha Previdência Social, a Previdência Social exigia que existisse uma enfermaria específica, essa sim tinha mais médicos, mais assistentes sociais, mais enfermeiros, que era o IPAB, Instituto de Psiquiatria Adalto Botelho, professor Adalto Botelho. Então, esse hospital tinha aí uns 400 internos. O outro, o Odilon Galotti, era a pior unidade assim, de adultos, né? E tinha o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, HNPI, que era outro hospital com muitas crianças, você tinha quadros de deficiência cognitiva, paralisia cerebral, doenças neurológicas. Era um quadro. Então, se falava em mais de 2.000. Mas não existia um setor de registro eficiente, né? E quem falava em torno de 2.000 era o pessoal da dactiloscopia. O hospital tinha uma coisa que eu só vi nesse hospital, que era o serviço de datiloscopia. Todo paciente chegava, parece que ele foi criado ainda na época do Império, lá da criação do Pedro II, na Praia Vermelha. Então, tinham 2 técnicos especialistas em datiloscopia, que tiravam a impressão digital de todos os pacientes que se internavam. E eles, então, isso você tinha por aí, mas era um setor assim, eles inclusive reivindicavam que era mera exigência burocrática, mas ninguém usava aquelas informações até para ver, e não informava quando dava alta. Isso não virava nenhum tipo de dado, né? Era só uma tarefa, não gerava né? nenhuma informação de valor para a gestão do hospital, para a clínica. Sobre o censo que você comentou, você lembra em que ano foi? E, assim, isso foi já uma reivindicação dos profissionais para que fosse feito esse mapeamento? Isso já foi bem depois. Se você me permite, eu vou falar um pouquinho mais, então, depois da outra bolsa que eu tive no CPP2, né, que a gente chamava assim. E até hoje é muito marcante para mim essa sigla, o CPP2, foram muitos anos aí. Em 78, no início de 78, abriu outra seleção de bolsista, dessa vez para recém-formados. Médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros. E eu fiz o concurso novamente e entrei. Foi aí que, logo no início, nós encontramos um quadro um pouco mais
mais tenso, uma situação política mais tensa, né? Já se configurava assim um movimento de tentativa de mudança no cenário nacional, campanha por eleições diretas, pela anistia, pelo fim da censura na imprensa, um movimento de reorganização político-partidária e sindical, um movimento forte, expressivo de renovação sindical. Inclusive, na área médica, teve um movimento Renovação Médica, o REME, né, que começou a concorrer aos sindicatos que tinham diretorias que eram aliadas do governo, ou indicadas, né? Nós usávamos a expressão pelegos, eram administradores sindicais, porém vinculados ao patronato, ao governo, à classe dirigente, não aos trabalhadores. Então, um movimento de renovação nos conselhos de medicina e de psicologia. Então, começava a ter um movimento, né, que foi o movimento da redemocratização. Então, tinham campanhas no Brasil inteiro, greves, né, ou ameaças, paralisações, etc. Então, nós, entrando lá como bolsista da campanha nacional de saúde mental, agora como médicos, também fomos trabalhar no mesmo hospital que eu trabalhava como bolsista e estudante, no HGR, e começamos a encontrar também uma situação de muita ameaça, talvez assim, pelo medo que eles tinham, pela ameaça que nós representávamos, estávamos vinculados a esses movimentos. Eu já estava vinculado ao Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, o SEBS, assim como outros profissionais, né, ao movimento Renovação Médica. Então, começamos a sofrer uma série de pressões, de ameaças, tudo que a gente fazia e tal. Foi aí que eu, com mais 2 colegas médicos, o José Carlos Souza Lima e o Leon Schor, fizemos um documento de reclamações e de denúncias à direção do Hospital HGR, falando da falta de medicamentos, da falta de recursos, da falta das condições de trabalho, das situações regulares de violência que existia. Então, e aí nós fomos demitidos, os 3. Nós fomos imediatamente, no outro dia, o diretor do hospital nos chamou e falou: olha, vocês não teriam autorização de escrever uma carta assim, e a carta era interna. Então, acabou que o que ele poderia administrar de uma maneira menos barulhenta, menos repercussão, ele acabou criando uma situação de repercussão. Ele nos demitiu sumariamente, outros 8 médicos, principalmente médicos, fizeram um documento de solidariedade e de concordância, né, com o que nós falávamos. Isso repercutiu, depois foram 80 demitidos e acabou sendo 263 demissões no Engenho de Dentro, no Pinel, na colônia Juliano Moreira e no manicômio judiciário, que foi uma grande repercussão. Nós ficamos na imprensa, assim, da primeira para a terceira página, aí por uns 6 meses. É interessante, porque a gente foi vendo, ficamos na primeira página, no Jornal do Brasil, no Globo, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo. Foi uma grande repercussão que teve nesse período. Em 78, né, começou aí em abril esse movimento. Até o final do ano, praticamente, esse movimento tinha repercussão na imprensa. Algumas jornalistas, principalmente, se dedicaram ao tema e começaram a fazer pesquisa investigativa para o Globo, a Folha de São Paulo, e começou a dar muita repercussão à situação de violência que tinham nesses hospitais, né? E sempre com muita ênfase nesse movimento que tinha nascido no Pedro II, pela sua história, pelo fato de estar no Rio de Janeiro, de ter sido o primeiro
o herdeiro do primeiro hospital psiquiátrico brasileiro, o Hospício de Pedro II, na Praia Vermelha, seu local onde trabalhou o doutor Anísio, trabalhava o doutor Anísio da Silveira, né, que tinham experiências importantes. Então, daí que nós criamos o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, MTSM, que foi criado a partir desse movimento do Centro Psiquiátrico Pedro II, né, que, reunindo os outros profissionais, começou a se reunir no Sindicato dos Médicos, com forte apoio do Sindicato dos Médicos, do Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, CEPES, e do Conselho Regional de Medicina. O Conselho também estava numa fase de crítica, de mudança, uma fase, pode dizer, progressista, né, que tivemos alguns presidentes ligados à questão democrática, contrários ao modelo especialístico, privatizante, né, hospitalocêntrico e tudo mais. Tivemos um bom apoio. Além da Sociedade Médica do Rio de Janeiro, a AMERGE, depois a Associação de Médicos Residentes, a MERERGE, e entidades de âmbito mais geral, social, nacional, a Associação Brasileira de Imprensa, dentro da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, é que nós fizemos a primeira grande reunião do Movimento Trabalhador de Saúde Mental, em agosto daquele ano. Convocamos uma assembleia lá, uma reunião para fundar formalmente. Eu tenho esse cartaz aí no acervo, está lá na página do Lápis. Eu tenho a primeira reunião, o que é assistência psiquiátrica no Rio de Janeiro, a criação do MTSM. Você falou de uma repercussão pública enorme, né? Nesse segundo momento aí que você retorna ao Engenho de Dentro, com a demissão dos médicos a partir de uma denúncia. Você considera que já na primeira saída dos bolsistas começou alguma repercussão, algum embrião disso, ou isso se deu mais claramente com esse segundo momento? Eu acho que teve, assim, é um desdobramento, mas menos visível, porque quando foi feito o segundo concurso, passaram muitos dos bolsistas que tinham sido afastados naquele primeiro concurso. O primeiro concurso, nós não tínhamos uma organicidade para denunciar, para resistir, eles fizeram de uma maneira mais assim, como demissões avulsas, como suspensão da bolsa. Mas, quando nós entramos, se pegar a lista, eu guardei todo esse documento, eu sou um obsessivo com documentos, guardei, botei, eu tenho lá no Lápis, nós fizemos o projeto da memória da reforma psiquiátrica, né, que começou aí no centro psiquiátrico, eu guardei esses documentos, a lista dos bolsistas aprovados. Né? Então, você via todos esses nomes aí de pessoas que depois viriam a ser protagonistas importantes do processo da reforma psiquiátrica atual, né? Além do meu nome, o Zé Carlos, Valeu Leon, João Ferreira, Pedro Gabriel Delgado, Pedro Silva, muitos desses profissionais que depois constituíram o Movimento Trabalhadores de Saúde Mental, o Movimento da Reforma Psiquiátrica, participaram desse edital. Então, quando entramos, eu acho talvez isso, mas o cenário nacional já estava um cenário em que se dizia de desmantelamento da ditadura, de perda de legitimidade nas classes médias, né? Esses movimentos importantes, manifestações da OAB, da ABI, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, todas elas participaram desse ato na ABI, que eu falei que foi a constituição do Movimento Trabalhador de Saúde Mental. Tinham várias manifestações, a questão da ditadura, a censura, a imprensa começava a exaurir, né? A ter uma exaustão, um fim assim, que já estava anunciado dentro do próprio governo autocrático, né, da ditadura. Se falava na distensão leve e gradual, na abertura democrática, na necessidade que foi gerida pelo general Goberry do Corpo Silva
de gerenciar uma abertura controlada do que ela ter desdobramentos que eventualmente estavam tendo em outros países, como na Argentina, com prisão de ex-dirigentes e coisas assim. Então, seria uma transição democrática, leve, gradual, essas expressões. Mas, como é que era a direção, Paulo, do Instituto nessa época, do CPP2? Tínhamos uma direção militar? Como é que era isso? Todos eles eram militares, assim, em geral, dos hospitais, do Pinel, da Colônia, do Centro Psiquiátrico, né, Pedro II, todos eram militares e de algumas unidades também. Eles se definiam, se apresentavam como militares. Alguns gostavam de ir com, por exemplo, a calça verde-oliva e a bota, aquela botina de exército, né? E se classificavam dessa maneira. Então, nós estávamos nesse período. Além disso, existiam também suspeitas de que um desses hospitais tinham sido locais de desaparecimento, entre aspas, né? Também de presos políticos. Na colônia Juliano Moreira, que parte dela era utilizada pelas Forças Armadas, tinha um regimento militar lá da colônia, lá no bairro, né, que era dentro do espaço da colônia, tinha uma enfermaria, um pavilhão lá que era impenetrável. Aí no centro psiquiátrico tinham muitas pessoas que falavam que tinham relações, que tinham passado. O próprio Davi Capistrano, pai, né, pai do Davizinho Capistrano, que foi presidente fundador do SEBS, teria passado pelo Centro Psiquiátrico Pedro II, no Hospital Pinel também. Então, era um dispositivo identificado, porém difícil, porque isso era feito dentro de um esquema de segurança nacional, né? As pessoas acusadas de subversão, terrorismo e oposição, elas circulavam por instituições de tal maneira que não fossem localizadas. Existia um corpo de movimento de direitos humanos, advogados famosos, respeitados, como o Modesto da Silveira, o Marcelo Cerqueira, outros advogados assim, que buscavam esses desaparecidos políticos, as famílias se mobilizavam e tal. Então, eles tinham que sair dos espaços especificamente políticos, como o DOI-CODE, o DOPS, né, para outros locais onde circulavam. É a história que nós sabemos do surgimento do Comando Vermelho, né? Presos políticos iam para essas prisões comuns, e tem vários relatos disso, que esses ideologicamente de esquerda auxiliavam, ensinavam os presos comuns técnicas de guerrilha, de sequestro, e passavam uma certa ideologia revolucionária, né, de questionamento do sistema. Então, tinham essas questões. Nós nunca comprovamos, mas tem matérias de denúncia em vários jornais, né, o jornal Repórter, que era um tabloide importante. Nessa época começaram a surgir tabloides também importantes. O próprio Pasquim, né, fez algumas matérias, uma denúncia, levantava suspeita, o Fragrante, um outro jornal, o Manifesto, que eram jornais políticos, né, importantes. Então, você tinha muitas suspeitas e esses dirigentes, então, ficavam muito ameaçados com esse movimento de jovens recém-formados que vinham de uma formação universitária, muitos deles ligados aos movimentos estudantis, como era meu caso, era o do Benilton, Pedro Gabriel, pessoas que participaram de movimentos estudantis, Márcio Smith, né? Então, essa necessidade de ter quadros novos, e fizeram uma seleção, bem ou mal, um concurso, e nós fomos aprovados, trazia para dentro desses hospitais um problema, porque eram pessoas formadas num contexto político já de questionamento
de manifestações contra a ditadura, manifestações estudantis, pelo acesso universal, muitos movimentos questionando o modelo de vestibular, a falta de recursos nas universidades, né? Tinha um movimento chamado Movimento dos Excedentes do Vestibular, aquelas pessoas que passavam no vestibular, mas não tinha vaga. Então, e não se tinha resposta. Então, eles foram criando esses movimentos, evidentemente, se não eram aparelhados, né, no mínimo, tinham repercussão dentro desse questionamento de esquerda, questionamentos críticos, né, ou questionamentos que, naquele momento de fim da ditadura e de um certo receio dos novos cenários, as pessoas associavam as pessoas vinculadas à ditadura, à gestão autoritária, vinculavam qualquer questionamento a movimentos de esquerda. A gente não podia falar na expressão democracia, psiquiatria democrática, democratização. Tudo que se falava de democracia, eles automaticamente liam como comunistas. E depois a gente veio ver isso nos registros, né, que vocês devem ter visto também, alguém deve ter visto, do SNI, do DOPS, né, os registros lá que a gente via falando de nós, enquanto movimentos, como sendo pessoas ligadas ao Partido Comunista, aos partidos comunistas, que não eram necessariamente, a maior parte não era, tinha mesmo um questionamento contra a violência da psiquiatria, a violência do modelo sanitário brasileiro, do modelo econômico, né, do modelo de concentração econômica, de poder, etc., que esse questionamento não era feito a partir de um instrumental necessariamente marxista, comunista. Então, é isso. Eu acho que nesse retorno nosso, 78, nós já como profissionais, e aí já ocupando um papel diferente, porque eram profissionais, né, embora se falasse ainda que era um tipo de bolsa e de estágio, né, e não tinha nenhuma programação, e nós éramos profissionais já e já tínhamos uma vinculação com movimentos sociais que estavam se constituindo né, dentro de outros espaços da sociedade. Você citou, Paulo, a presença da doutora Nise também no Engenho de Dentro, né? Tem alguma relação, ou teve alguma participação nesse momento, nesse período de questionamentos e denúncias públicas sobre a instituição? Que eu me lembro, não tanto. A Nise, e eu me lembro de algumas discussões assim, até para que não fosse, ela não fosse prejudicada, não fosse perseguida. A Nise tinha uma história, nós todos conhecíamos por meio dos antigos colegas que já estavam lá. A Nise preservava um lugar ali no museu, um espaço de resistência, mas à velha psiquiatria, né? E que nós, assim, de certa forma, tínhamos essa decisão, não é de poupá-la, mas não de envolvê-la desnecessariamente em algo que nós saberíamos que era muito complexo. Por outro lado, assim, nós chegamos a ter alguns contatos. Assim, né? Ela nos questionava muito. Ela nos questionava porque, quando nós começamos a falar na ideia da superação do modelo manicomial, essas expressões, né, superação, a negação da instituição, a desconstrução do modelo manicomial, essas expressões, a Nise tinha uma preocupação em que as pessoas que estavam ali internadas e bem cuidadas, no sentido do cuidado que ela dava atenção, ela tinha os técnicos do museu que acompanhavam um determinado grupo de internos, essas pessoas poderiam ficar abandonadas se saíssem do hospital, né? Então, devo dizer que não é só a Nise que dizia isso, né? Muitos participantes, aí, inclusive mais à esquerda, ou
explicitamente da esquerda, questionavam essa crítica ao modelo hospitalocêntrico, ao modelo manicomial, a tentativa de desmanicomialização, deshospitalização, desinstitucionalização que nós fazemos. Por isso, a gente tentava sempre dizer que não era deshospitalização nos moldes que ocorreram nos Estados Unidos, por exemplo, que simplesmente fecharam as vagas e jogaram pessoas nas ruas, né, ou devolveram as famílias sem cuidado, etc., que se tratava de um processo de uma complexa engenharia de redirecionamento de recursos, tanto humanos quanto materiais, né, de reconversão, de criação de espaço de tratamento intensivo externo, espaço de residência, todo o modelo que a gente conhecia, que na época um pouquinho melhor, principalmente quando fomos lá, aí já em 82, quando eu voltei para trabalhar no Gen de Dentro como médico, né, contratado, que depois foi o Ariadne, todo o pessoal que foi trabalhar, e voltou o Benilton, tantos outros, era o modelo italiano, né, que a gente tinha, mas também as experiências inglesa, francesa, da ideia que não era deshospitalização pura e simples, mas isso era vários documentos, autores importantes, né, chegaram a escrever isso, que esse movimento ele acabaria desmontando os hospitais públicos, entendeu? E privilegiaria os hospitais privados, que continuariam a ter as suas internações, que estavam em outro patamar de gestão. Então, que era um movimento ou conscientemente para esvaziar o Estado e a assistência, a responsabilização que o Estado tinha com as pessoas, né, com a sociedade, ou era um movimento ingênuo que operava essa deshospitalização e, consequentemente, um favorecimento à privatização, sem ter noção do que estava sendo utilizado. Então, vários autores chegaram a levantar essa questão, e que o que nós estávamos fazendo não seria um desses processos. Particularmente, eu tive uma reunião com dois importantes pesquisadores da Fiocruz, na época, que me procuraram. Um deles era o Heitor Rezende, que foi organizador de um livro, Políticas Públicas, Cidadania e Saúde Mental no Brasil, né, que era pesquisador da Fiocruz e foi o primeiro coordenador do curso de especialização em psiquiatria social pela Fiocruz, em convênio com a Colônia de Moreira, e o Sérgio de Paula Góes. Os dois, ligados à Sociedade de Amigos do Museu de Imagem do Consciente, foram desenvolver uma pesquisa onde eles procuravam acompanhar os pacientes, né, os ex-internos que, saindo do centro psiquiátrico, teriam a sua situação agravada pela deshospitalização. Então, e essa hipótese lhes foi sugerida pela Anísio, né? O que fez com que eu procurasse a Anísio e outras pessoas. Primeiro, conseguimos que os pesquisadores não desenvolvessem assim a pesquisa, com essa hipótese, né? E sim que pudessem, se quisessem desenvolver a hipóteses, né, que eles estariam melhores, que poderia ser uma boa opção, né, a saída da internação prolongada, definitiva, etc. Mas no geral, né, o museu ficava preservado, nós participávamos, sempre que possível, das supervisões, quando a doutora Anísio ia e avisavam, ia lá no segundo andar, a gente subia na mesa, lá do lado subia no segundo andar, ficava do lado daquela mesa grande, com ela nas reuniões, a orientação, né? E era um espaço muito, muito importante, porque a gente exercitava uma forma de tentar pensar
as pessoas, as suas experiências, né, os seus sofrimentos, saindo tanto daquela realidade manicomial violenta, que não cuidava de ninguém, quanto também de uma escuta psiquiátrica tradicional, que eu via o sintoma apenas como forma de configurar um diagnóstico psiquiátrico nas linhas tradicionais, o que não implicava em nenhuma mudança de qualidade no tratamento. No fundo, as pessoas ali, os mais de 2.000 internos, praticamente tinham o mesmo tratamento. Não, os mesmos medicamentos, existia um cardápio farmacológico muito restrito, em geral faltando medicamentos, e no mais era a restrição do espaço, a restrição da liberdade e tudo mais, péssimas condições de hotelaria, de acomodação, né? É isso. Paulo, Particular... em 78, então, 76 e 78, você disse que estava diretamente trabalhando no Gustavo Riedel, né? Em 82, quando você volta, você clareia para a gente que vínculo foi esse e aonde que você recomeça o seu trabalho na instituição? Então, em 78, vai fazer o link lá, aí nós fomos demitidos, eu fui impedido de entrar no Centro Psiquiátrico Pedro II. Eu fui impedido. Então, a gente ia panfletar, eu ficava ali fora, naquele portão de grade, em frente ao barzinho da Dona Maria. A gente ficava ali panfletando, levando cartaz, convite, fizemos jornalzinho, fizemos vários panfletos, né? Éramos 3 redatores, principalmente, redatores designers dos panfletos. Era eu, o Renato Veras, que era um psiquiatra, depois foi embora para a Inglaterra, voltou especializado aí em saúde do idoso, passou-se a chamar a terceira idade, até fundou a UNAT, Universidade da Terceira Idade da UERJ. E o Antônio Quiné, que era também um dos responsáveis, porque gostava dessa coisa. A gente fazia os jornais, a gente reportava palavras das revistas, né? Assim, mobilização, aí a gente montava aqueles mosaicos, depois eu fazia artigos e tudo, e esses jornaizinhos estão todos guardados. Eu guardei cópia, pelo menos, tudo lá eu tenho um dossiê chamado Dossiê do Movimento Trabalhador de Saúde Mental, já foi usado em muitas teses, em muitos livros, Eduardo Mourão Vasconcelos, Fernanda Nicásio, várias teses e vários pesquisas, né? Então, nós fomos proibidos de entrar nos hospitais, entendeu? Assim, não podia nem no Pinel, nem na Colônia, nem no CPP2 e tal. E depois, com a demissão, né, 260 pessoas, ficou uma situação insuportável para eles também, e a imprensa foi muito favorável, assim, deu muita escuta a isso tudo, né? E só para lembrar, em 78 aconteceram ainda algumas coisas importantes. Primeiro, depois dessa reunião em agosto, nessa reunião na BI, nós decidimos, enquanto Movimento Trabalhadores de Saúde Mental, a organizar um pouco mais organicamente o movimento, articulando outros grupos que tinham semelhanças, tinham questões, tinham a mesma mobilização, né? Isso refletia um cenário nacional em outros estados, né? Em Minas Gerais, tinha, por exemplo, César Campos, né? Um histórico psiquiatra, uma pessoa importantíssima, militante importante. Em São Paulo, a Ana Pita e outras pessoas assim. E por aí afora. Na Bahia, o Naomar de Almeida Filho, Luiz Humberto, depois veio a ser deputado. Então, um movimento nacional de mobilização grande. Então, nós decidimos, primeiro, constituir esse movimento enquanto movimento de trabalhadores, Movimento Nacional Trabalhador de Saúde Mental, né? Então, só para lembrar, a gente discutia muito se era de trabalhadores ou de profissionais. Havia uma tendência que defendia que era profissionais, e outro que era trabalhadores, para relacionar a ideia de operário, né, de
classe operária, trabalhador mesmo, e outro se era de saúde mental ou em saúde mental. O de saúde mental reduzia a ideia de pessoas que trabalhavam no campo, e em saúde mental, pessoas, em geral, por exemplo, um militante de direitos humanos que se ocupava da violência em saúde mental ou do desrespeito aos direitos humanos na área de saúde mental, para poder ser um advogado que não era nem de hospital, nada disso. Então, essas discussões são interessantes, porque a gente estava refletindo e depois isso vai se desdobrar. Então, ainda em 78, ia ter, no final de outubro, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Camboriú, em Santa Catarina, e nós, nessa reunião lá na ABI e tal, e a partir da decidimos que nós íamos ocupar o Congresso. Né? Se falava também em ocupação nessa época. Me lembro de alguns textos, inclusive, da época, né? Ocupar, invadir, né? Do tipo tentar mudar aquele Congresso. E fizemos isso. Fizemos uma ampla mobilização, foram pessoas de vários estados, nós temos várias fotos desse movimento, e fomos para Camboriú, alugamos ônibus no Rio de Janeiro, fomos de ônibus, e várias pessoas que estão ainda hoje nesse cenário. E lá nós escrevemos vários trabalhos, o congresso era o moderno medicamento para a esquizofrenia, não sei o quê, medicamento. E nós entramos naquela... os hospitais, a situação de violência, classe social e transtorno mental, e vários outros temas que não eram da abordagem tradicional dos congressos, que discutiam mais clínicas e clínica, principalmente farmacológica, e algumas coisas assim, muito bem. Então, nós passamos a introduzir. Além disso, fizemos uma série de moções contra a DINSAM, contra a violência nos hospitais psiquiátricos do Estado. Os únicos 4 hospitais psiquiátricos federais estavam no Rio de Janeiro, que são esses 4. Os outros eram pertencentes aos governos estaduais e os outros eram privados, conveniados com a Previdência, contra a privatização, etc., etc. Fizemos vários documentos, vários temas, apresentamos e polemizamos muito desse curso. De tal maneira que, no final, na plenária final, e aí eu tenho a fita lá no acervo, na Fiocruz, a fita cassete, dessa plenária em que nós levantamos essas moções, além de ter uma moção pela anistia ampla, geral e restrita, que era uma palavra de ordem da época, muito debatida, né? Que certos segmentos críticos discordavam da anistia ampla, geral e restrita, para que ela não envolvesse os torturadores. Mas era um debate muito grave, muito sério e muito profundo, muito difícil, porque outros achavam que se não tivesse uma anistia ampla, geral e restrita, não haveria anistia. Mas foi a primeira entidade, foi a primeira manifestação da sociedade civil pública de âmbito nacional. Saiu até no Fantástico, nos jornais, etc. A Associação Brasileira de Psiquiatria aprova a moção pela anistia ampla, geral e restrita. Então, teve esse movimento, foi no final de outubro. Nós voltamos de coisa e tinha aqui no Rio de Janeiro o congresso, o simpósio de psicanálise de grupos e instituições, que é o histórico congresso do IBRAPSE, fundado pelo Samuel Chaim Katz e Gregório Barenblit. E nesse simpósio, para esse simpósio foram convidados alguns dos nomes mais importantes da crítica psiquiátrica, crítica à psiquiatria do mundo, né? E foi quando estiveram aqui Franco Basaglia, Roberto Castel, Félix Guattari, Erving Goffman, do Manicômio de Prisões e Conventos, Howard Becker. Foi esse seminário do IBRAPS foi histórico, foi importantíssimo, né? E
E foi interessante pelo o momento, o contexto, também teve grande repercussão na imprensa. A Veja, eu tenho a revista ainda guardada, fez uma enorme entrevista com Franco Basaglia, com Félix Guattari, né? A Sherry Hyde, o Howard Becker, que era conhecido, por exemplo, muito conhecido já no Brasil, por causa do Museu Nacional de Antropologia, ele tinha sido orientador do Gilberto Velho. Então, foi assim uma repercussão muito grande. E a possibilidade de conhecer o Franco Basaglia, a experiência italiana, no ano que foi aprovada a lei da reforma psiquiátrica italiana, chamada Lei Basaglia, que foi 13 de maio daquele ano, de 78. Então, nós pegamos assim um Basaglia muito vigoroso, muito vivo, vivendo os primeiros meses da aprovação da lei, as negociações, etc. Ele estava em transição, saída de Trieste para Roma, onde ele iria ser coordenador de saúde mental do Estado, do Lázio, né, que é o Estado de Roma, onde está Roma, para a implementação da lei, com muitas questões, e vendo um movimento muito jovem, né, muito recente no Brasil sendo constituído, e nos chamou a atenção também a disponibilidade e o interesse dele de fazer reuniões com os jovens profissionais do movimento, dos trabalhadores, de ir nos locais de trabalho. Ele queria conhecer, foi a um sindicato, foi a uma favela, né? Na época ainda não era moda ir visitar a favela, os turistas europeus, né? Mas ele queria ver como eram as condições, a conversar com lideranças de trabalhadores, né? Ele vinha dessa luta, foi no sindicato dos médicos, foi em outros sindicatos, os vidraceiros, foi na UERJ visitar os hospitais, visitar enfermarias. Então, foi muito interessante. E o vínculo que se manteve com ele. Em 79, ele voltou 2 vezes mais, as 2 vezes passou no Rio de Janeiro, do mesmo jeito, fez conferências, e começou a abrir essa possibilidade dos brasileiros ir lá conhecer a experiência e tudo, e abriu um horizonte. Assim, olha, a questão, talvez fugindo da experiência muito importante, mas que teve muito problema de Gorizia, ele fechou o manicômio, deu alta e pronto, não, e de Trieste, onde ele diz, não, é necessário a criação de serviços substitutivos, é daí que vem essa expressão, serviços que substituam a necessidade da internação, do cuidado intensivo, de residências, de outras formas de relação profissional, de trabalho, que são pessoas diferentes, com demandas diferentes, projetos culturais, de espaços na cidade, de mudança das relações da sociedade para com as pessoas, com algum tipo de diagnóstico, de situações psiquiátricas, etc. Então, foi um ano muito, muito importante. E a gente, nisso tudo, fora das instituições, né? Depois eu falo de 82. Você está narrando, né, essa atmosfera dentro do centro psiquiátrico de um momento muito efervescente, né, de críticas. Eu queria que você dissesse, da sua percepção, se essa efervescência, essa crítica, ela estava muito disseminada entre os funcionários ou se ela era mais localizada, originada, né, desse grupo de bolsistas mais jovens, ou seja, como é que era essa aceitação no todo, né, dos profissionais, inclusive os mais antigos da instituição? Principalmente eram esses profissionais recentes, né, contratados recentemente. Como eu falei, porque vinham já de uma formação universitária no final da ditadura, com muita crítica, com exaustão daquele sistema de censura, né, de proibição, etc., etc. Mas muitos profissionais antigos se identificaram e participaram. Assinaram os abaixo-assinados, né? Assinaram os documentos, participavam das reuniões, muitos se identificavam, porque sentiam também tinham uma visão política, que já vinham de um cenário também de democracia, de participação, né? De muitos anos atrás, e sentiam, então,
falta de possibilidade de discussão, falta de investimento naqueles trabalhos, sobrecarga de trabalho. Porque imagina, pessoas, uma boa parte, desde 56 sem concurso, em 76, quem tivesse entrado lá em 56 já estaria com 20 anos de casa. Né? Uma pessoa que entra com 30 anos, estaria com 50, com 20 anos, numa instituição sem qualquer investimento. Estamos falando de algo que o odor, né, do hospital, eu sempre falava isso, o cheiro do hospital, a falta de recursos, né, as condições de trabalho, dar um plantão no hospital, com aquele banheiro, com aquela enfermaria, com aquele quarto, com a situação que estava, né, isso, muitas pessoas tinham críticas, né, e tinham críticas também por serem originárias de outras visões de mundo, político-partidárias, ideológicas e tal. Então, muita gente se somou a esse movimento. Mas muitas tinham muito receio, claro. Né? Tinham medo, porque entendiam que tudo que vinha da crítica, assim como a própria direção falava, né? Eu falei que eu tinha uma coisa que eu nunca me esqueço, que um desses militares lá no governo, eu tinha um cabelo ruivo, né? Já tive cabelo ruivo, né? Falava, até no cabelo ele é vermelho, ele é comunista. Eu nunca tinha sido do Partido Comunista, né? Mas as pessoas tinham medo, né? E é capaz de alguns acreditarem mesmo que isso é por causa da minha ideologia que eu tinha meu cabelo vermelho, né? Porque a gente sabe como é que são as pessoas, né? Você fala aí qualquer coisa, as pessoas hoje são as fake news, né? Elas podem acreditar, né? Colar, colou, entendeu? Mas existiu assim uma forte médicos, assistentes sociais e profissionais da enfermagem, profissionais de serviço, muitos da velha guarda, né, aderiram e passaram a participar do movimento, das reuniões. Nós fazíamos reuniões no Sindicato dos Médicos, ou no Sindicato dos Psicólogos, ou, como eu falei, na ABI. Nós fomos conseguindo vários espaços. A ABI foi uma parceira importante, era na Araújo, Porto Alegre, um local muito central, muito fácil de chegar, perto da Cinelândia e tudo. A gente fazia muitas em outras entidades, né? Então as pessoas iam, tinha sim uma boa participação. Você falou de 82, eu não sei se eu emendo, assim, acontece que o modelo brasileiro, né, ele começa a dar sinais de falência muito grande no final dos anos 70, dos anos 80. O sistema ele era dividido em dois, igual agora estão querendo fazer novamente com o SUS. Você tinha o Ministério da Saúde, encarregado das ações preventivas e promocionais. Isso significava fazer algumas ações de campanhas de prevenção da tuberculose, prevenção de algumas doenças e tal assim, e o Ministério da Assistência da Previdência Social. O Ministério da Previdência Social depois chamou o Ministério da Previdência e Assistência Social, que prestava assistência às pessoas que eram vinculadas, que tinham carteira assinada, que eram previdenciários. Então, esse Ministério da Previdência tinha hospitais próprios, importantes, como, por exemplo, o Hospital da Lagoa, o Hospital de Ipanema, o Hospital dos Servidores do Estado. Estou falando aqui no Rio de Janeiro. Tinha também em outros estados. Tinham os PANs, postos de assistência médica, entendendo? Para emergência. Tinha serviço de ambulância, atendimento domiciliar. Tinha os ambulatórios, né? Algumas vezes os PANs tinham emergência, mas também tinham ambulatórios, ou PUs, postos de urgência. E tinha a rede privada conveniada, tanto de hospitais clínicos, cirúrgicos, em geral, quanto de psiquiatria, que era uma grande rede. Então, a pessoa era previdenciária, ela tinha necessidade de um tratamento, ela ia para um posto de saúde da Previdência, um PAN, um PU e tal. E, se necessário, era encaminhado para o hospital privado conveniado.
Mas nessa virada, do final dos anos 70, dos anos 80, esse modelo começou a dar muito problema, porque ele favorecia enormemente as distorções, a fraudes, etc. Tinha um médico que foi um dos grandes nomes lá do INCA, Instituto Nacional do Câncer, um colunista da Folha de São Paulo, escrevia, chamado Carlos Gentili de Mello, professor Carlos Gentili de Mello, um dos fundadores, assim, referente do movimento da reforma sanitária. Ele dizia que esse sistema ele favorecia a corrupção. Então, como que a Previdência pagava? A pessoa era internada no hospital para um tratamento, tinha uma tabela de preços de procedimentos. Então, se ele fizesse uma amidalectomia, retirada de uma amígdala, ele colocava lá, o dono da clínica, a empresa, colocava lá como se fosse na conta, né? 2 dias de internação, uma cirurgia de amidalectomia, anestesia, isso, aquilo, outro, esparadrapo, não sei o que tal. Cada unidade dessa chamava US, Unidade de Serviço. Então, o INAMPS recebia, verificava aquela conta de uma maneira muito precária, quase que manual, e aceitava ou não, ou glosava. Isso raramente era recusado, porque é um sistema muito precário, a forma de fazer era manual, chegava meses depois até o técnico, já tinha sido pago, entendendo? Tinha uma série de coisas assim. E tinha todo um esquema ali de não permitir que fosse recusado as contas. Então, o Carlos Gentili de Mello, ele falava, a US é um fator incontrolável de corrupção. Em tudo que ele falava essa frase. E eu até escrevi no livrinho que eu fiz, um dos causos meus, que eu liguei para ele, que eu fui editor do livro dele, Saúde e Assistência Médica no Brasil, né? Eu era do SEBS, nós editamos os livros dele, e quando eu liguei, foi a primeira vez que eu vi uma secretária eletrônica, eu não conhecia, e atendeu, alô, aqui é Carlos Gentili de Mello, no momento não posso atendê-lo, após o sinal, deixe o seu recado, que eu estarei em contato assim que possível, e lembre-se, a US é um fator incontrolável de corrupção. Na primeira vez que eu vi uma secretária eletrônica, ele já fez o uso político dessa coisa que a gente deixa hoje nas mensagens, né? Hoje não tem mais a secretária eletrônica, quase não se usa mais, né? O WhatsApp acabou. Mas então aconteceu que o sistema, as pessoas hiperfaturavam. Tinham casos curiosos, né? Homens que fizeram esterectomia, pessoas que tiraram 2 fígados, né? Outros que fizeram. Aí tinha um caso de uma pessoa que usou não sei quantos quilômetros de esparadrapo num dedo de um curativo. Se ele fosse andar com aquele esparadrapo no dedo, ele não conseguia sair do local, como se fosse uma bola de prisão, daquela de cárcere, né? Então, mas isso eu fiz essa coisa assim para mostrar. O sistema ficou oneroso, ficou caríssimo. Essas empresas privadas, conveniadas, hospitais e clínicas, etc., elas começaram a criar um esquema de fraude muito alto, muito grande. Então, o que vai acontecer no início dos anos 80? Vai dar problema para o empresariado geral, o setor econômico. Então, uma coisa curiosa foi que o Antônio Hermílio de Moraes encabeçou um documento dirigido à Presidência da República que se deveria rever esses métodos, esses critérios. Ele dizia, eu tenho uma empresa, um funcionário meu corta um dedo, para numa dessas empresas conveniadas do seguro acidente de trabalho, recebe uma licença de 30 dias e gasta... eu tenho que repor determinados funcionários que são formados, são especializados em certos setores de fábrica, não é qualquer um, né, que você coloca, não é um peão, assim, você tem que botar uma pessoa que saiba trabalhar com maquinaria, com alguma coisa, com algum recurso, que entenda disso ou daquilo. Ele não volta ao trabalho.
Então, e nesse momento de afastamento, a empresa retira um valor alto da Previdência, que é um sistema tripartite. Deveria ser financiado com o desconto do salário do trabalhador, com o desconto da contribuição do empregador e do Estado, né? É interessante esse movimento. E acaba que o presidente da República, João Batista Figueiredo, decidiu criar um Conselho Nacional de Administração de Política de Saúde Previdenciária, CONASP, né? E nomeou para esse conselho o seu médico particular, doutor Aloysio de Carvalho. Aloysio de Carvalho da Fonseca, né? Desculpe, agora Aloysio Salles da Fonseca. Aloysio de Salles, a gente chamava assim. Então, o CONASP refez uma avaliação, identificou que realmente, né, isso não tinha a ver com os projetos lá nem da direita, era um setor que estava tirando proveito e prejudicando outros segmentos, o próprio Estado e a estabilidade de certas ações do Estado na área de saúde, que não era interessante naquele momento de reorganização político-partidária, de movimentos grevistas lá no ABC e em outros campos. Então, o CONASP fez uma revisão dos princípios, etc. E entre as propostas que surgiram no CONASP, teve o da cogestão. Os hospitais públicos federais passariam a receber apoio, não apenas o IPAB como conveniado, mas globalmente para que eles pudessem ter uma reestruturação, uma reorganização e passassem a ter um papel, de fato, efetivo na assistência à saúde. Então, entraram os 4 hospitais psiquiátricos, né? Primeiro, desculpe, já os 3, porque aí o Heitor Carrilho, o judiciário, já foi desvinculado do governo federal e passou para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Rio de Janeiro, como manicômio judiciário. Os outros 3 hospitais entraram em cogestão, além de outros importantes, como foi o caso emblemático do INCA, se tornou um grande hospital de tratamento do câncer, de pesquisa e tal, a partir dessa ideia da cogestão. E para a contratação nesses hospitais de investimento, o instrumento de apoio que foi encontrado foi a Campanha Nacional de Saúde Mental, que, além das contratações, ela poderia fazer convênios, contratar empresas, obras, compra de material, etc. Foi aí que, em 82, então, logo que começou a cogestão com o Centro Psiquiátrico Pedro II, foi criada uma comissão de gestão composta por dirigentes do Ministério da Saúde, Brasília, do Ministério da Previdência, Ministério da Educação, a OPAS, né? E essa comissão passou a fazer um projeto. Aí eu fui convidado pelo Ministério da Saúde, né? E eu, então, que de 78 a 81 não podia nem entrar no hospital, fui convidado a ir trabalhar nesse hospital. Então, nós começamos a fazer o projeto de cogestão lá do hospital. E foi uma experiência muito interessante. Começamos a constituir quadros, a contratar, tivemos uma certa carta branca para contratar pessoas, levar, né? Mas com muita dificuldade, porque no dia a dia começou a dar problema na colônia Juliano Moreira, no Pinel, no CPP2, né? Tudo isso sendo feito, em um certo sentido, ao contrário de muitos dos antigos gestores, né? Que se sentiam invadidos por essa intervenção branca da cogestão. Nós tínhamos que mostrar serviço, melhorar o hospital, diminuir o tempo de internação, aumentar altas, fazer outras medidas, criar serviços externos, né? Nós falávamos muito ainda em atividades hospitalares e tudo mais. Foi aí que nós voltamos para o Centro Psiquiátrico Pedro II, que eu voltei, e criamos esse grupo de administração da cogestão, né, que a Ariadne depois participou, o GEPAN, dentro que nós fizemos e começamos aí a fazer um amplo programa de capacitação, de formação.
Então, fizemos esse acordo, como tínhamos esse vínculo com a OPAS, fizemos um programa de capacitação, acordo de recursos humanos em saúde mental, da cogestão com OPAS, Ministério da Saúde. Esse curso, que foi uma estratégia, não era uma ideia de ser uma formação no sentido tradicional, mas fosse uma possibilidade de você colocar as pessoas para discutirem a instituição, os projetos, né, o papel dos profissionais, as dificuldades, com certo menos politização político-partidária ou de linhas ideológicas e com certo aval de um conhecimento. Então, por exemplo, eu me lembro, né, nós criamos esse curso, chamava Curso Integrado de Saúde Mental, o CISM. E o CISM tinha médicos, enfermeiras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, porteiro, entendendo? Funcionário da administração, quem quisesse. A gente fazia uma aula na sexta-feira, enchia o auditório, filmamos muitas delas, né? Conseguimos começar recursos, compramos aquela câmera de VHS que o Josias administrava lá, filmava, filmamos as aulas, a gente fazia, depois a gente via com as pessoas, porque isso, elas se verem na televisão era uma coisa muito rara, né? Na época, então as pessoas iam para poder falar também, para depois se ver os outros, brincavam muito, era muito divertido. Né? Hoje em dia é tão banalizado isso, né? Mas a gente se vê as aulas, assistir as pessoas falando e tudo. E o CISM, então, a gente fez uma programação que tinha questões densas, como, por exemplo, manicômios, prisões e conventos, do Goffman, mas a gente selecionava algumas partes em que a gente distribuía ou lia dentro lá do auditório, discutindo. Né? E eu lembro demais disso, porque foram momentos assim que marcaram a minha vida. Pessoas tinham verdadeiros insights assim, do que elas faziam, como elas reproduziam aqueles mecanismos institucionais de controle, né? De assujeitamento, de negação, de falta de escuta, vários textos. Né? Um outro foi também muito importante, que eu me lembro demais, é um texto do David Rosenhan, que nós traduzimos, né? Foi até o Benilton que fez a tradução, chama Eu Me Fiz Passar por Louco, que é um texto de um pesquisador que trabalhou com Goffman e tudo, e que eles se internam nos hospitais psiquiátricos fazendo uma pesquisa. Hoje, talvez, pesquisa científica não fosse permitida, o Comitê de Ética não permitisse. Eles fizeram um protocolo, registraram esse protocolo, e eles se internavam, assim, eles simulavam um sintoma de ouvir vozes e sentir a cabeça vazia, a não ser a voz falando. Iam ver qual a reação dos psiquiatras nas emergências, foram a serviços de emergência psiquiátrica, os pós-emergência. E o resultado é surpreendente. Todos os 12 foram internados. Nos primeiros momentos de consulta, o médico, já ao ouvir que tinha ouvido vozes e que tinha um vazio, um oco na cabeça, eles pegavam as frases assim, eram internados. Então, primeiro isso, a facilidade com que o diagnóstico psiquiátrico era feito, né? E a decisão sobre uma vida, de interdição sobre uma vida, de internação, era tomada com tão pouca informação. Segundo, eles fazem o registro das internações. Então, é muito interessante. E até hoje eu uso muito esse texto no curso de especialização. Os internos, né, relatam como são tratados, como as pessoas lidam o cotidiano da internação. Um escreve, que é uma coisa muito legal, assim, que ele sempre arranjava um jeitinho, ele tinha um caderninho que ele conseguiu ter e um bloquinho, escrever. Aí depois ele viu que ele era tão negado a presença dele,
era tão assim imperceptível a presença dele, que ele começou a escrever na frente do funcionário as observações. Hoje o funcionário entrou, não olhou para mim, não me deu bom dia, entrou reclamando, fazendo aquilo outro, e começou a escrever na frente. E depois ele vê no prontuário, eles vão pegar os prontuários e tal, vão ver as informações, que o médico tinha escrito que ele tinha um sintoma psicótico de escrever compulsivamente. Entendeu? Então, era assim, tem coisas assim interessantes, né? E isso era muito legal, porque a gente, nesse curso, fazia momentos assim de discussão coletiva, aí do dia a dia no hospital, da dificuldade de como a gente fazia isso, fazia aquilo, e fomos mudando a nossa forma de nos colocar ali, de entender as situações. Que outros nomes tiveram também à frente da criação do CISM? Quando a gente conseguiu fazer o acordo com a OPAS, a gente recebeu recurso, né? Fizemos um convênio, lá está lá em 82. Então, só para lembrar, o CISM, que era Curso Integrado de Saúde Mental, porque ele era assim, integrado, ele visava no projeto dele, que eu até lendo hoje acho muito legal, que a gente escreve umas coisas de 30, 40 anos atrás, né? Tanto nesse aspecto do interdisciplinar quanto do intersetorial, né, das pessoas, da multiplicidade, né, da polissemia de discursos e tudo. E quando a OPAS aprovou também sem nenhum questionamento, foi assim, muito bem aceito, me lembro demais disso, nos deu o recurso para que a gente pudesse ter os multiplicadores, os professores, né? Então, nós contratamos para isso o Jurandir Freire Costa, né, o professor reconhecido, com repercussão, né, nome nacionalmente conhecido, uma pessoa que tinha sido afastado da UERJ em uma situação também política ruim anteriormente, e foi um esforço muito grande convencer o Jurandir. Eu me lembro que ele falou brincando comigo quando ele aceitou que ele aceitaria trabalhar no Gente de Dentro, mas que eu prometeria nunca mais pedir nada a ele. Tipo assim, isso eu vou fazer agora, mas nunca mais me fale. Eu ia quase todo dia, eu morava perto dele, conversava com ele, marcava. A gente, quando ia caminhar, eu ia na academia encontrar com ele e tudo. Mas foi muito importante, né? O Jurandir e teve essa condução do curso. Eu era o coordenador mais administrativo, digamos, mais teórica, e a mobilização, os seminários com ele. Isso fez com que também muitos profissionais que já eram do hospital, mesmo que tivessem entrado nos tempos anteriores lá, mas se aproximassem, porque era uma pessoa importante, que possibilitava discussões importantes, né? Então, o Jurandir, a gente contratou pessoas que pudessem fazer módulo, discussões importantes. Eu me lembro da Vera Porto Carreiro, do Roberto Machado, o Marco Antônio Brasil, Jackson Coelho Sampaio, muitas pessoas. E depois nós conseguimos absorver pessoas que eram de outra campanha, de outro hospital, como Benilton Bezerra, Sheila Lemos Lima, né, que foram, na época, inclusive, o Renato Veras, mas que acabou, que foi quando ele foi embora para a Inglaterra, a gente pudesse trazê-los para o Centro Psiquiátrico Pedro II. Né? E também fomos identificando dentro do próprio hospital pessoas que estavam ali. A Neuza Santos Souza, a Elizabeth Adler, né? O Jaderson, e vários profissionais que iam entrando, né? À medida que iam entrando. No hospital, várias outras pessoas, e pessoas que quiseram se aproximar. Na verdade, quem conduzia, fundamentalmente, era o Jurandir, que conduzia esse processo, tinha uma participação
mais direta do Benilton e minha nesse apoio, e os profissionais. A gente fez, de fato, um processo coletivo de formação. Foi muito interessante, né? As pessoas iam se identificando, né? E à medida que iam entrando... Eu não me lembro, a Ariadne, em que ano que entrou, Ariadne? Eu cheguei lá em agosto, setembro de 83. Mas 83, eu era né? da Dixan antes, né? Então, eu Brasília. participei desde 82. Ficamos uns 2, 3 anos fazendo esse curso. Ele foi muito importante. Quanto tempo o CISM durou, né? E o que você considera que foi um desenrolar do CISM para a instituição? Ele durou uns 2 anos, eu acho que deu muitos frutos, assim, porque mobilizou muitas pessoas, né? Mudou a relação ética com a instituição, com a assistência, de cuidado, a importância de continuar discutindo, debatendo, produzindo, né? A ideia de a criação do Centro de Documentação da Memória da Psiquiatria Brasileira, professor Luiz da Rocha Cerqueira, chamava assim, em 84, como um espaço aí onde é hoje a direção, ali no CETAP, à direita de quem entra, fizemos ali o Centro de Documentação, e a partir daí muitas reuniões e usando aquele material, né? Então, acho que foi uma grande mobilização. E depois deu origem, desmembrou no curso de especialização, em convênio com o Instituto de Medicina Social da UERJ, né? Com o Benilton lá, Jurandir e tal. Aí o Jurandir voltou para a UERJ, dessa vez para o Instituto de Medicina Social, né? O Benilton e outras pessoas. Então, nós conseguimos constituir esse curso, que foi até por aí 86, quando mudanças dentro do centro psiquiátrico, como também lá na UERJ, fizeram com que o curso passasse a ser vinculado não mais ao Instituto de Medicina Social, mas à psiquiatria da UERJ. Então, o diretor lá da psiquiatria, a primeira medida dele foi dizer que o curso não poderia ter profissionais que não fossem psiquiatras, médicos, que o curso deveria ser para psiquiatra. Tivemos muitos problemas e começamos a ter um impasse aí, em outro contexto político, de uma certa reação, né, a essas mudanças que estavam tendo. Mas eu acho que o curso ele foi um dispositivo, né, catalisador muito interessante. As pessoas discutiam, participavam, nós fazíamos as assembleias do hospital, as reuniões para discutir os seminários anuais de aniversário do centro psiquiátrico, passaram a ter uma nova dimensão. E uma coisa importante, que ficou uma experiência reconhecida. Várias pessoas de outros estados, me lembro demais, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, do Espírito Santo, vinham ao Rio de Janeiro, queriam lá no centro psiquiátrico, queriam conhecer, queriam participar desses seminários, assistir alguma coisa. Na época, nós tivemos um bom recurso, né? Reformamos o auditório, compramos material de filmagem, fizemos, né, uma série de coisas, né? E até tentamos criar uma revista, mas o Ministério da Saúde criou uma revista que teve só 2 números, eu acho, chama Saúde no Brasil. Você lembra, Ariadne? Uma primeira revista foi... e acabou que disse que queria investir numa revista única e nós não fizemos. Esses seminários que você se refere são os congressos internos? Tinha tanto os congressos internos, né, quanto seminários que nós fizemos, assim, eventos que a gente criava. O Centro de Estudos, né, ficou um local reconhecido, tinha sempre uma agenda de atividades importante, que convidava pessoas, levavam pessoas, né? Falei, várias pessoas importantes a gente convidava, como desses professores do curso, desde Roberto Machado, Vera Portocarreiro, Ana Carolina Lobianco, né? A gente ia fazendo, e outros, Sérgio Aroca, Ana Maria Pita, a gente conseguia alguma pessoa. Então, a gente fazia
atividades dentro do centro de estudos que tinha uma boa repercussão, uma boa participação interna e externa. Uma pequena curiosidade, Paulo. O CISM inicialmente era às sextas-feiras. Você se lembra, as assembleias depois elas ficaram regulares, e eu não sei, a gente chamava isso de fórum de debates? Você se lembra como é que foi essa passagem? Ou se era uma coisa paralela que acontecia? Eu me lembro como paralelo. O fórum de debates era uma atividade do CISM, da CISM, né? Porque a gente fazia reuniões nas enfermarias, nos locais, a gente criava grupos que eram os estimuladores, multiplicadores ali. As assembleias eram assembleia, porque tinha questões de votação, de manifestação, né? De ata, tinha coisa assim. O outro a gente fazia um resumo, um histórico, um apanhado. E os congressos internos, qual era a relação deles nessa conjuntura? Eu não sei te responder com segurança agora, Daniela. Eu até tenho alguns cartazes desses congressos, da programação, mas o congresso, o que eu me lembro agora, que nós começamos uma campanha de mudança dos estatutos com a redemocratização para ter eleições para as direções, né? Foi um processo difícil de transição e que era um processo, no certo sentido, nacional, nas universidades, na Fundação Oswaldo Cruz, né? No INCA, nas instituições em geral, começaram a ter esses movimentos para a eleição dos dirigentes. Entendeu? Então, os congressos, eles já surgiram dentro de um outro regimento que nós estamos fazendo, em que tinham que ter avaliações da gestão, com apresentação de prestação de contas, etc., de metas e tudo mais. E eu acho até que, num certo sentido, se burocratizou muito no período a gestão, que a cogestão do Ministério da Saúde passou, no primeiro momento, positivamente, mas depois começou a ficar uma marra, exigir metas, tantas consultas, tantas aulas, tantas coisas assim. Então, os congressos eram um pouco esse rearranjo que tinham da discussão política interna dos hospitais. Paulo, você então tem uma primeira chegada como bolsista, né? Depois você retorna como médico assistente, concursado, né? E num terceiro momento você volta mais nessa função de planejamento e formação. Isso. Né? E como é que se desenrola esse seu terceiro tempo aí na instituição? Então, eu fiquei, esse período, continuei ligado ao centro de estudos, participando desses programas de formação, acho que foram muito legais, várias pessoas fizeram esses cursos, e regularmente encontro pessoas que fizeram o curso, foram alunos, né, e que registram, né, tanto assim, em depoimentos comigo, ou em depoimentos em locais que eu vou assistir, que eu participo, que eu vejo, quanto também em teses, em dissertações que realizaram, a importância que teve esse programa de formação. Eu basicamente me dediquei a isso, a esse programa de formação, a realização de algumas pesquisas, a criação do centro de documentação que eu queria fazer. Eu fiquei até o momento em que começou a ideia do SUS, né? De desdobrar o SUS, que no primeiro momento chamava SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, em que o Aroca, Sérgio Aroca, foi ser secretário de Saúde e presidente, foi nomeado presidente da Fiocruz, secretário de Saúde, e me convidou para ser o coordenador dessa transição na área de saúde. Então, eu fiquei como coordenador do SUDES, que era Estado e INAMPS, nessa transição um período. Depois não deu muito certo e eu fiquei vinculado à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro como coordenador de saúde mental
até 89, quando eu fui convidado. O Arouca saiu da Secretaria de Saúde. Ele acumulava a presidência da Fiocruz com a Secretaria de Saúde. E ele saiu da secretaria por pressão, que ele não poderia acumular os dois cargos, embora não fossem dois DAS, tinha só o da Fiocruz. E eu saí também por uma série de outras questões. Eu achava que a secretaria não daria mais as possibilidades. Eu tinha sido favorável à estadualização e municipalização dos hospitais psiquiátricos da DINSAM. E eu perdi nisso. Eu perdi com os próprios aliados que eu ajudei a nomear para assumirem essa condução, mas houve uma forte resistência nos hospitais. As pessoas tinham medo que, saindo do nível federal para o municipal, elas perdessem salários e tudo mais, o que eu entendo, eu compreendo. E é uma das questões mais complicadas da municipalização, foi essa, do salário, dos vínculos. Até hoje você tem os funcionários públicos federais, os estatutários, os CLTs, os bolsistas, os terceirizados. Sempre foi um problema, e que eu acho que nem o SUS e nem a gestão democrática aí dos governos posteriores puderam resolver uma definição de uma carreira profissional de saúde. Aí você, em 82, você volta, e aí em que ano que você foi para o Ministério? Ou para a Fiocruz? 89. 89. Até 89 você estava no CPP2, então? Como funcionário, mas eu tinha ido para a Secretaria de Estado. Eu fui liberado para exercer um cargo de chefia da Coordenação Estadual de Saúde Mental. Nessa transição aí eu acompanhei, então, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, a Conferência Estadual, a Conferência Nacional de Saúde Mental. Paulo, a gente queria ouvir um pouquinho, então, o que você considera, assim, de mudanças, você falou um pouco, né? Na instituição que você conhece aí no final dos anos 70, década de 80, até depois, com esse período da municipalização, e também qual é a sua percepção sobre a instituição recentemente? Eu queria, inclusive, tentar fazer um fechamento. Eu fico cansado mais fácil, sabe? Essa é a nossa última pergunta, última, se você quiser. E posso até ficar em outra ocasião, se vocês tiverem disponibilidade, tempo e interesse, né? Uhum. Então, porque eu acho que nesse período acumulou muita coisa. Então, eu acho que assim, nós tivemos um momento de um sonho importante, né? Que era a de superação do modelo asilar, psiquiátrico, manicomial, etc. A prática demonstrou ser muito difícil, não só por questões das nossas limitações, limitações internas às nossas instituições, mas da sociedade. Esse modelo responde a interesses muito mais amplos, não só financeiros, econômicos, mas sociais também. À medida que o Estado não abre políticas, não constrói políticas de inclusão pelo trabalho, pela educação, por outras áreas, outros setores, você sempre terá um segmento muito fragilizado, vulnerabilizado, de pessoas que ficam à margem do desenvolvimento social, cultural, etc. E que vão ficar sendo assistidas de uma maneira precária por essas instituições, com respostas assistencialistas, paternalistas, ou algumas vezes até segregacionistas. Então, foi muito mais complexo, né? E mesmo o SUS, eu acho que não foi, como eu falei agora mesmo, não foi acompanhado de outras medidas de Estado mais gerais. Nós nunca conseguimos introduzir no programa de formação, na forma de formação dos profissionais de saúde, uma mudança no modelo de saúde. Nós continuamos formando médicos, um modelo privatizado, institucionalizado, especialístico, entre aspas, liberal, enfermeiro, o papel auxiliar, auxiliado médico, tudo. Nós não conseguimos mexer em outras políticas públicas.
No trabalho, apenas com medidas muito pontuais e restritas, não conseguimos criar uma política de trabalho, de produção de trabalho mais geral, né? Tanto a informação básica para o trabalhador, formação básica de educação. Então, eu acho que E, claro, os interesses que nós ameaçamos, dos donos de hospitais psiquiátricos, né, dos donos de certos currais eleitorais, dos hospitais também, o poder de internar, de conseguir uma internação para uma mãe, para um familiar e tal, é uma coisa muito importante para um político. Por isso, os políticos disputam a gestão dos hospitais e tal, né? Mas eu acho que a gente teve avanço, tem avanço, né? E é um processo muito longo, um processo muito difícil. E você vê agora os retrocessos políticos gerais indicam, não acho que nós estamos perdendo para as comunidades terapêuticas, para as políticas proibicionistas de drogas, para todo esse lado, por causa das limitações da nossa visão, da nossa linha teórica, política, ideológica da psiquiatria, da saúde mental. Nós estamos perdendo pelo que nós afetamos esses interesses. Não é a reforma psiquiátrica que está perdendo a reforma psiquiátrica, entendeu? Não é o movimento da reforma. Nós estamos perdendo o Brasil no processo de retorno a um sistema antidemocrático, né? de responder a interesses patrimoniais, de interesses privados muito mais superiores, assim, muito mais amplos do que o que nós estamos vivendo. Mas nós avançamos na mudança. Hoje você vê abrimos espaços de formação, de assistência, de cuidado, que são espaços inovadores. E na disputa de espaços, né, nós temos algum papel. Nós estamos formando pessoas novas, com visões novas, ideologias novas. Você vê hoje, aí no Gen de Dentro, né, você tem aí o Loucura Suburbana, você tem, né, o Ponto de Cultura, você tem a cooperativa editora, você tem o EAT, você tem um movimento de desmontagem da estrutura manicomial tradicional e de surgimento de outras, as residências, etc. Só que eu, talvez hoje, acho, né, não é que nós não tivéssemos a dimensão, mas eu acho que a gente tem mais claro que isso mexe em estruturas. Como a gente fala, a questão do racismo é estrutural, a questão do preconceito contra a loucura também é estrutural. O preconceito, o estigma, a loucura, a diferença. E não dá para separar muito, né? Se o problema é do racismo, se é do preconceito, né? Tinham vários autores, um deles o Basaglia, né? Aliás, última página do livro de Basaglia, ele acaba com Fanon, que agora está ultra reconhecido uma certa onda, né? O Francis Fanon. Mas há um certo racismo anti-louco também, né? Que nada justifique, né? Que exista essa reação, essa resistência, que foi constituído estruturalmente uma forma de entender que a loucura é a perda da capacidade de construção coletiva, de juízo, de discernimento, etc. Paulo, você respondeu muitas das nossas questões espontaneamente, e eu não sei, tem alguma outra coisa que você queira colocar para ficar registrado nesse depoimento, algum comentário, alguma fala final? Eu quero agradecer também. Eu peço desculpas, depois eles vão auditar, eu fiquei um pouquinho cansado realmente. Eu acho que tá batendo, né, o tempo assim. Tenho ficado, eu falei, muitas horas sentado, confinado, né? E acho que está um pouquinho. E aí eu fiquei muito disperso. Eu tentarei contar, se eu quiser lembrar alguma coisa, um jeito de fazer para cumprimentar. Posso sentar no mesmo lugar, gravar e mandar para você, botar a mesma camisa, entendeu? O cabelo não vai mudar muito. Quero agradecer a vocês aí, pedir desculpa pelo... Acabou que nós começamos um pouquinho de atraso também, né? Sim, eu vi a Niai tomando essa água, então me deu... Outra coisa que eu não posso ficar muito tempo sem tomar água, com diabetes, né?
Me fala, Ariadne, você quer? Você quer falar, Ariadne? Bom, eu quero fazer uma declaração, né? Eu estou aqui assistindo o depoimento histórico, importantíssimo para o nosso acervo. Eu sei, Paulo, que você já contou essa história em livro, você tem a sua história muito contada, né? E muito conhecida já, mas cada vez que a gente ouve, há detalhes. Né? E eu queria falar um pouco, assim, eu como um participante de uma parte dessa história, da importância que o Paulo Amarante teve exatamente nisso que nos constitui hoje, Paulo, porque todo esse movimento, né, que começou com, pelo menos onde eu conheci, foi no segundo momento que você retorna como bolsista, na verdade, contratado, esse movimento realmente foi um movimento que ganhou as manchetes, e foi aí que eu soube que existia um hospital psiquiátrico. Então, eu acho que para a população, né, já foi uma coisa muito grande. E, assim, todo momento em que eu convivi com a sua gestão lá no hospital, além de ter aprendido muito sobre organização e, principalmente, sobre essa questão dessa mobilização. Eu acho que isso foi uma escola para a gente, para quem está hoje, para quem conseguiu conviver. Eu me lembro que, em muitos momentos, as questões assim mais delicadas e mais fundamentais, estruturais da instituição, era o Paulo Amarante com o doutor Juarez, né, Paulo? Você era aquela pessoa que ia convencer o doutor Juarez de uma série de coisas. O doutor Juarez era um militar, quando eu entrei, que era o diretor do hospital, mas que ele era, me permitam aqui dizer, bastante influenciado e aberto, né, para... Então, era isso, uma declaração para dizer da importância dessa atitude, né, dessa cultura de resistência, de ativismo, né, de clareza, de construção. A gente construiu uma série de coisas desconstruindo, né? Sempre foi essa dualidade da construção, desconstrução o tempo inteiro. Eu só quero dizer que eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui, de ouvindo, eu revivi, né, eu me transportei para o hospital. Eu quero te agradecer imensamente a sua memória fabulosa, né, porque se não tem memória, a gente não se transporta tanto. E deixar essa declaração aqui, né, te agradecendo muito. Obrigada. Muito obrigado, Ariadne. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação. A gente encerra, então, seu depoimento. Não foi tão fácil, não. Eu confesso que talvez por esses dias aí de confinamento, né, por algumas outras coisas que aconteceram aqui, eu estou assim muito... Não, pode não estar parecendo, mas eu estou muito emocionado. Acho que mexer no passado, em certos momentos, é muito difícil. Né? Então, se eu tiver qualquer coisa, aí eu mando, eu volto a escrever para vocês e falo com vocês. Tá bom? Tá bom. Então, muito obrigado. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado, querido. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, Paulo.